6 tipos de comportamentos autodestrutivos para você eliminar da sua vida. Eu não incluí nessa listagem aqueles comportamentos autodestrutivos que são mais óbvios, que são relacionados aos vícios, principalmente em cigarro, álcool e drogas. Primeiro, comportamentos mascarados de autocuidado. Esses envolvem principalmente o uso excessivo ou por conta própria de medicamentos para supostamente beneficiar a sua saúde. Por exemplo, aqui entram remédios usados para emagrecimento, remédios usados para modificações do corpo, como esteroides anabolizantes, remédios psiquiátricos, ou seja, calmantes para regulação do humor. Então, o uso desses medicamentos de maneira não orientada por um especialista, por um médico, isso se torna extremamente prejudicial para a nossa saúde. Corrigir uma coisa, mas vai prejudicar outras 10. Então não vale a pena. O segundo tipo de comportamento autodestrutivo é a falta de autocuidado. O mais comum, o mais conhecido, o sedentarismo. Ou seja, a falta de atividade física, junto com muitos outros. A pessoa, por exemplo, que não vai ao médico com uma certa regularidade para fazer check-up. A pessoa, por exemplo, que não cuida da sua carga horária de sono, não cuida da sua alimentação. Pode não ser prejudicial às vezes de maneira imediata, a curto prazo, mas a médio e longo prazo sempre trazem prejuízos para a nossa saúde como um todo. Terceiro comportamento autodestrutivo são os atos ilícitos ou antissociais. Qualquer envolvimento, qualquer prática ilegal, amoral, antiética, ou vamos dizer assim, que vá contra o direito das outras pessoas, ele acaba sendo autodestrutivo também a médio e longo prazo, porque aquilo ali traz consequências, a pessoa está atirando no próprio pé. Ela às vezes vai obter um benefício imediato, mas a que preço? A mentira tem perna curta. A violação de regras da convivência civilizada, do bem comum, isso acaba trazendo consequências ali adiante. E, obviamente, a pessoa acaba plantando conflitos com outras pessoas e às vezes até comprometendo a sua própria liberdade. No caso aí, se ela cometer algum crime. O quarto comportamento autodestrutivo é a exposição a riscos desnecessários, que podem ser fatais. E quando não são fatais, pode deixar a pessoa com alguma limitação, alguma deficiência. A pessoa às vezes busca um prazer, uma adrenalina, uma alegria, mas a que preço? Aí alguém vai dizer assim, mas então eu não vou fazer nada porque tudo tem um risco. É verdade, tudo tem um certo risco. Só que nós temos que ter a inteligência de saber a partir de que momento determinados comportamentos passam a ser destrutivos, nocivos para a gente. Vamos pegar um exemplo muito comum, muito básico. O sol, a gente sabe que a pele ela aguenta até um certo nível de radiação, né, solar. Então, pegar sol é errado, é autodestrutivo? Não, não é. Mas se tu passar de uma determinada medida, passa a ser autodestrutivo. A gente pode ter uma vida feliz, a gente pode buscar satisfação, diversão, prazer, entretenimento de uma maneira saudável. Só que para isso a gente precisa discernir, a gente precisa ter um conhecimento de saber a medida das coisas. Quando a pessoa ela desiste do conhecimento, esse é um dos comportamentos mais destrutivos que tem, a ignorância. Entra numa cadeia de erros que são extremamente prejudiciais para ela. O quinto comportamento autodestrutivo é o estresse negativo, ou todas aquelas situações em que você se permite chegar a um esgotamento, a um estado de exaustão completamente nocivo para a sua saúde, para o seu bem-estar mental e físico e emocional. Então aqui entram relações tóxicas. Então você às vezes está envolvido com um relacionamento totalmente destrutivo para você e você se permite.
se permite. Esse é um comportamento autodestrutivo. Atividades que são tóxicas para a sua saúde ou que você pratica de maneira excessiva, de maneira desregrada, sem limites, nós temos aí os workaholics. É claro que o estresse e até um certo esgotamento, até um certo ponto, são inevitáveis na vida de qualquer pessoa. Não tem como a gente viver o tempo todo só na sombra e água fresca. Não tem como a gente viver sem gastar o corpo, até devido ao processo de envelhecimento. O bom senso de você saber até aqui é possível, a partir daqui já não dá mais. Sempre prestando atenção nos sinais e alertas de estresse e esgotamento, para a gente não esperar chegar num burnout ou em outros tipos de crises que afeta o emocional, e aí a pessoa perde a conexão com a realidade, tem surtos e consequências comportamentais totalmente destrutivas para si mesma e para os outros. O sexto comportamento autodestrutivo, ele já entra mais na seara da psicologia propriamente dita, das nossas emoções, que são as autodepreciações ou os vitimismos emocionais que acabam corroendo a pessoa por dentro, de alguma forma jogando o seu emocional para o fundo do poço, que é quando a pessoa, até um certo ponto, já tem uma certa familiaridade, é até acostumada em cultivar o sofrimento, em cultivar pensamentos derrotistas, negativos em relação a si própria. Revela uma baixa autoestima e destrói ainda mais a autoestima. Baseado nesse diálogo interno que todos nós temos, essa conversa que todos nós temos com nós mesmos, principalmente diante das frustrações, das dificuldades, esse diálogo acaba sendo um ataque. É quando a gente ataca a nós mesmos, né? É claro que existem uma série de motivos, motivações, explicações que fazem com que uma pessoa queira machucar a si própria, seja fisicamente, seja emocionalmente. Esse vídeo, o propósito não é aprofundar nessas teorias, existem várias teorias explicando isso. Agora, é importante a gente entender que uma pessoa que ela se habitua a práticas que ferem a sua própria estrutura mental, emocional ou física, isso jamais é algo normal, jamais isso é algo saudável, jamais isso é algo que a gente deve fazer de conta que não existe. Nós precisamos ter bem claro quais são os comportamentos autodestrutivos para tirar eles da nossa vida. A gente nasceu para ser feliz, a gente não nasceu para estar destruindo a nós mesmos. Então, de modo geral, esses eram os temas que eu gostaria de falar nesse vídeo. Existem muitos comportamentos autodestrutivos, então se você tiver alguma ideia a mais de algum comportamento destrutivo que eu deixei de comentar ou que você acha importante compartilhar, deixa aqui nos comentários e vamos seguir esse debate. Espero que tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com alguém que você acha que possa ser útil essas informações. Obrigado e até o próximo vídeo.